podcast Medicina do Futuro. Eu sou o Dr. Daniel Figueiredo, médico especializado em medicina preventiva e tenho uma convidada muito especial hoje, a doutora Jelly Valcanaia, mas eu vou apresentar ela daqui a um pouquinho. Primeiro, eu acho que é importante eu dar um contexto, porque eu fiz aí umas 2 semanas atrás uma apresentação sobre disbiose intestinal, desequilíbrio das bactérias que nós temos dentro do intestino, podendo levar ao aparecimento de adoecimento crônico, né? Algumas doenças crônicas. Se você não viu ainda, você clica aqui embaixo que você pode ver ainda. A doutora Jelly é uma cirurgiã, gastroenterologista e médica integrativa. Fala muito bem, vocês vão adorar. Lá naquela apresentação, eu falei do eixo osteoartrite e intestino, que se eu fizer um processo inflamatório intestinal durante muito tempo, eu posso sim levar a um processo de envelhecimento das articulações de uma forma mais precoce. Hoje nós vamos falar sobre o eixo intestino-cérebro. Olha que interessante. E a doutora Jelly está aqui para nos brindar com o seu conhecimento. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Daniel. Foi um mega prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente vem ao longo do caminho trabalhando, lutando contra uma grande maré, né? É um trabalho diário, parece de formiguinha, mas estamos caminhando, está tendo muita evidência científica, graças a Deus, para respaldar o que a gente está falando. Não são alegações que a gente vê por aí, não é fofoca, não é novidade nenhuma, que existe esse eixo e é muito importante a gente falar sobre ele. Obrigada pelo convite. Imagina. Então vamos começar falando o que é esse eixo. Tem uma ligação direta do intestino com o cérebro? Como que isso funciona? Primeiro eu vou contextualizar um pouquinho do porquê que eu cheguei aqui. O porquê que eu comecei a estudar cérebro, né? Que uma cirurgiã foi se meter a estudar cérebro? Que eu via? Eu comecei estudando a parte gastrointestinal, comecei fazendo cirurgia, e aí eu descobri sobre microbiota, que são os micro-organismos que moram no nosso intestino, na verdade no nosso corpo. E o nosso intestino ele tem um papel muito importante no nosso comportamento. E quando eu via as doenças do trato gastrointestinal, né, do sistema desde a boca até o ânus, que eu acabei trabalhando bastante, eu via que o comportamento estava sempre diretamente relacionado a um problema gastrointestinal. Eu falava, mas que ligação é essa? Como será que o intestino e o cérebro têm essa relação? E aí eu fui estudar. E aí eu fui vendo o quanto incrível é essa ligação. E ela não é uma ligação assim, apenas um nervo. Apesar de a gente ter um nervo vago, que é um nervo que conecta o cérebro com o trato gastrointestinal, essa comunicação ela é de via dupla. Ela é tanto do cérebro pro intestino, quanto do intestino pro cérebro. E essa comunicação, ela é feita através de nervos, ela é feita através de hormônios. Nosso intestino também é um órgão que produz hormônios. E ao produzir lá no intestino, esses hormônios navegam, viajam e atuam lá no nosso cérebro. E principalmente pelo papel da microbiota, né, que são as bactérias que moram lá. Eu não imaginava o poder que essa microbiota tem em relação ao nosso comportamento. E quando a gente vai ver e entender, para cada uma célula do nosso corpo, a gente tem 10 micro-organismos. Então, você imagina o poder que eles são. Na verdade, nós somos mais micro-organismos do que seres humanos. E eles têm um papel direto nessa comunicação cérebro-intestino e eles vão exercer funções específicas lá no nosso cérebro também. Então, essa comunicação é bidirecional e ela é incrível. Eu sempre falo que nós somos uma floresta amazônica ambulante, né? Fungo, bactéria, vírus, né? E o que tem mais estudo realmente é bactéria, mas hoje já tem início de trabalho sobre o viroma humano, né? E até o papel dessa infecção aí, se tem manutenção do vírus no intestino. Mas como que funciona essa microbiota dando informação para o cérebro? Porque, em princípio, você tem uma grande produção de neurotransmissores, desses transmissores cerebrais no próprio intestino. Como que isso funciona? Essa microbiota, ela não está lá à toa. Ela exerce um papel importante na nossa vida,
Desde que a gente nasce, a gente já começa a ser colonizado. Na verdade, dentro do útero da nossa mãe, a gente já é colonizado por esses micro-organismos. E tem um porquê deles estar lá. Eles vão fazer ações importantes na nossa vida, né? Então, eles atuam na digestão, na melhora da digestão. Eles vão produzir hormônios. E com relação a neurotransmissores, o que a gente tem mais evidência científica é o papel da serotonina. E essa microbiota, ela produz de 90% a 95% da serotonina corporal que a gente tem. É claro que essa serotonina, né, da região periférica, que está no nosso sangue aqui, circulando, não é a mesma serotonina que está lá no nosso sistema nervoso central. Se a gente dosar a serotonina no sangue, é diferente da serotonina que a gente tem no cérebro. Mas, indiretamente, a presença da serotonina é um forte indício de como essa microbiota está trabalhando por nós. E se a gente tem um péssimo estado de saúde, especialmente por uma alimentação ruim, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas quando eu tenho uma alimentação ruim, hábitos de vida ruim, eu tenho uma microbiota disfuncional. Isso que a gente chama de disbiose. E quanto mais disfuncional for essa microbiota, menor a capacidade de produção de serotonina. E a serotonina é o neurotransmissor que vai lá no nosso cérebro, através desse nervo vago, né, mandando eferentes lá para o nosso nervo vago, trabalhar no nosso comportamento. Então, pessoas que têm mais ansiedade, mais depressão, problemas com sono, elas vão sofrer mais quando tem disbiose também. Então, a microbiota ela vai influenciar principalmente nessa produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, daquele comportamento de felicidade, de alegria que as pessoas têm, ou deveriam ter, pelo menos, né? Porque na verdade a serotonina que está ali no intestino, ela não vai no cérebro, mas ela pode mandar uma informação para ser produzido no cérebro, ou até mesmo a própria produção dela indica que eu tenho tijolos para produzir neurotransmissor dentro do intestino e, portanto, eu posso encaminhar esses tijolos para o cérebro, para lá no cérebro também fazer esse neurotransmissor. Isso. Porque a maioria das pessoas estão aí tomando medicação por falta de serotonina, né, um inibidor de recaptação de serotonina, porque é como se eu tivesse uma fenda aonde eu jogasse serotonina e ela seria destruída para ser recaptada, não seria destruída, seria recaptada. E eu inibo isso para ela ficar mais tempo na fenda. E isso é um dos mecanismos de antidepressivo. Mas a pergunta é por que essa pessoa desenvolveu essa falta de serotonina? Será que é só o evento traumático? Será que realmente é a informação só do cérebro para o intestino? Ou será que tem alguma coisa a mais? Porque é muito interessante, por exemplo, relatos de mulheres que fizeram uso de antibiótico, tipo uma ciprofloxacina. Eu estou falando o nome do sal por ser extremamente potente, né, um antibiótico forte. E após o uso desse antibiótico para infecção urinária, por exemplo, ela evolui com crise de ansiedade. Ela toma um antibiótico, abre uma bomba atômica dentro do intestino delgado, e aí ela evolui com ansiedade. E aí ela vai começar a fazer uso de tratamento para ansiedade, sendo que, teoricamente, o que ela deveria fazer era alimentar essas bactérias de novo do intestino, para que elas pudessem aumentar em número e com uma boa qualidade. Eu falo muito para os pacientes de comer para a sua bactéria, não comer para você, entendeu? E esse pedacinho aqui é só para a sua bactéria. Né? O leite materno mesmo não tem uma porção que é só para a bactéria? Exatamente. Uhum. Então, a gente tem que alimentar as bactérias boas para que a gente consiga uma produção adequada. E não é que a pessoa não possa utilizar a medicação antidepressiva, mas que utilize como uma muleta, né? Inicialmente, às vezes, para a gente ver o que mais que precisa ser feito. E também não é só isso, né? Você tem vários outros efeitos neste intestino de problemas psiquiátricos, né? Aquele início que você falou em relação a várias doenças
psiquiátricas relacionadas a problemas intestinais, né? Ou aumento de peso, né? Ou perda de peso. Então é muito interessante mesmo esse papel. O que nós temos hoje de novidade nesse assunto? O que você tem de mais novo para contar para a gente? Rapidão, puxando um gancho desse uso da medicação, né? O que eu tenho visto, Daniel? As pessoas, elas são muito estressadas. O estresse crônico, ele tá muito subdiagnosticado, que a pessoa calma, tranquila, ela acha que ela não é estressada. Pegando fogo lá Mas dentro. internamente tem um turbilhão de emoção e sentimento, coisas mal resolvidas, problemas lá da infância não resolvidos, e essa pessoa, ela carrega com si muita ansiedade. E o que acontece? É um looping. Elas estão presas numa roda de hamster, que eu costumo dizer, né? São ansiosas, sentem culpa, sentem ansiedade demais, vão lá e comem a comida confortável, né? A comida cheia de açúcar, industrializado, cheio de aditivo alimentar. Logo, essa comida inflama, essa comida faz ganhar peso, essa comida atrapalha a produção de insulina, esse metabolismo do açúcar no sangue, faz ela ficar ainda mais ansiosa e ela acaba comendo novamente, porque ela se sente culpada e ela fica se chicoteando depois disso, né? E o que eu tenho visto bastante? Essa alimentação pobre, ela vai justamente estar carente do tijolinho, da matéria-prima para os neurotransmissores. Não só serotonina, mas dopamina, noradrenalina. Então, para quem está ouvindo, né, sobre neurotransmissores, eles não surgem do nada no nosso cérebro, né? Eles precisam de matéria-prima. E eu sou completamente apaixonada pelo intestino, porque o intestino, ele fornece a matéria-prima que todo o nosso corpo vai usar, em especial para o nosso sistema nervoso central. Né? Então, quando a matéria-prima está deficiente, eu não tenho, através da alimentação, essa ingestão, não vou fabricar neurotransmissores, não só serotonina, mas dopamina, noradrenalina, que é o alvo da maioria dos medicamentos de ordem psiquiátrica, né? Para controle das emoções, para melhora de prazer, melhora de compulsão alimentar, enfim. Então, o que acontece? As pessoas, elas comem mal, elas têm hábitos de vida ruins, são dependentes de medicamentos e são estressadas. E o trato gastrointestinal sob estresse, ele não funciona. Ele não funciona. Então, o que eu tenho visto de mais artigo e de mais novo quando eu vejo trato gastrointestinal e ansiedade? A ação do estresse crônico. Né? E tudo que eu posso fazer para melhorar o estresse crônico, para eu melhorar a capacidade absortiva do trato gastrointestinal. E não é porque a pessoa come e faz cocô em formato de bananinha que o trato gastrointestinal está funcionando muito bem. Na prática, lá no consultório, o que eu mais vejo são pessoas que fazem cocô saudável, mas têm uma capacidade absortiva muito ruim. E o que eu tenho que pensar quando eu vou tratar esse paciente que tem problemas gastrointestinais e não sabe ainda, mas digamos que ele me procurou por um problema de ansiedade? Eu tenho que ver como está a função desse intestino, como que está a capacidade de digestão, de absorção e de eliminação desses nutrientes, porque não adianta só eu também dar a suplementação para ele. Vai dar suplementação para sempre, né? Exato. A suplementação eu vejo também como uma muleta. Apesar de ela ser muito eficaz, naquele momento, é uma muleta, porque ela funciona enquanto você toma. Para de tomar. Né? Se você não trabalha essa permeabilidade do intestino, mais para frente a gente pode esmiuçar um pouquinho mais sobre isso, mas se esse intestino ele tá cheio de buraquinhos, está doente, a pessoa não vai ter melhora nesse comportamento. Então é um conjunto. O que eu vejo de mais importante, mais relevante atualmente, são medidas que a gente pode fazer para melhorar não só a qualidade alimentar, mas a qualidade da absorção e da nutrição dessa pessoa.
para que ela tenha resultados, não agora no curto prazo, mas se mantenha no longo prazo? É procurar a causa, né? O problema é que nós também temos uma formação clássica, né? E a gente tende sempre a procurar tratar o sintoma também. O paciente está com sintoma, claro. Você tem que tratar o sintoma. Mas às vezes o próprio tratamento com vitaminas é um tratamento de sintoma. Ninguém está perguntando por que ele está com aquela falta tão grande, né? E por que esse estresse crônico acaba atrapalhando muito o intestino? Porque você está em luta e fuga. Então o sangue não está para digestão, o sangue está na perna e no braço para você correr ou para você lutar. E aí, naquele momento, você não vai digerir. Quando você parar de correr do boi bravo, você começa a digerir de novo. E às vezes a pessoa está dormindo e acordando com o boi bravo do lado dela. E é engraçado você falar isso da luta ou fuga, né? Porque antigamente a luta ou fuga, quando nós surgimos, né? Quando o ser humano surgiu, a luta ou fuga era fundamental à nossa vida, porque a gente tinha que caçar, a gente tinha que se esconder dos predadores, a gente tinha que fazer longas viagens. Essa era a luta ou fuga do início, dos primórdios. Hoje, a luta ou fuga é um problema no trabalho, é um problema com o marido, é uma sobrecarga de uma mãe que é mãe solo, que tem problemas. Então, para o cérebro, a bioquímica do cérebro, ele não sabe a diferença de um leão correndo atrás de você ou um problema que você está tendo emocional da sua família. Bioquimicamente, a descarga hormonal é igual. E o que eu vejo? As pessoas estão com essa descarga hormonal 24 horas por dia. As pessoas não sabem mais relaxar. Elas são incapazes de ter tempo livre, de se permitir descansar e relaxar a mente. É como se ela, ao parar e relaxar a mente, ela está pouco produtiva, né? Ela é preguiçosa, ela deve alguma satisfação para alguém. E isso me assusta. Isso me assusta porque a gente está vivendo uma era de alta produtividade e as mulheres do futuro, elas têm que ser empreendedoras, mães, boas esposas, têm que cuidar da autoestima, cuidar do corpo, tem que estar legal. E aí? E a mente, o emocional dessa mulher se cobrando o tempo todo? Claro que isso tá nos homens também, mas eu falo para as mulheres porque o meu público é feminino e as mulheres elas são muito mais abertas a falar sobre sentimento, né? O homem é mais durão, para um homem falar de sentimento é que o negócio tá muito feio mesmo, né? Mas é importante a gente ter esse contexto, essa autoconsciência meio de você se chicotear o tempo todo, não se permitir descansar. Isso é muito, muito grave nos dias de hoje, né? A gente precisa olhar para isso porque a nova pandemia, ela é silenciosa e ela vem disfarçada de estresse crônico. Eu acho interessante também das gerações diferentes, né? Que eu vim de uma geração que você tinha que fazer, entendeu? Se você não fizer, você não tem valor, você tem que fazer. Não é um valor interno, é um valor externo, de preferência que você mostre, inclusive, o que você está fazendo. Depois vem essa geração de 20, 30 anos, que é uma geração que parece muito mais frágil dessa parte de estresse. Não sei se relacionado às mídias sociais que vieram junto, né, onde todas as pessoas são felizes, ricas, bonitas e viajam o tempo todo, né? O que não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Não sei até que ponto eles têm maturidade para entender que aquilo ali não é real, né? E que se queimam, né, o burnout, né, com mais facilidade. Então acontece uma coisa que teoricamente ele poderia fazer uma resposta de 1 a 10, 5, ele faz uma resposta 10. E aí ele entra nesse estresse crônico de uma forma abrupta e com adoecimento e com envelhecimento precoce. E o problema, por tempo prolongado. É uma pessoa jovem, né? E esse estresse prolongado, ele também é um estresse que contribui para a inflamação prolongada. Não só do intestino, mas também do cérebro. A neuroinflamação que se fala tanto, né? Ela não está associada só a um Alzheimer, só a um Parkinson. Essa neuroinflamação, ela está ligada diretamente ao estresse crônico. Que é o nosso dia a dia aí, né? Dia a dia. Então a gente tem que aprender a lidar com esse estresse de uma forma melhor. Então, neste caso, na medicina preventiva, na integrativa, a gente pode fazer algumas suplementações, porque na própria psiquiatria a gente não tem tratamento efetivo para burnout,
Tá? Então, a gente, na nossa medicina tem, né? Você trata, mas teoricamente é um tratamento de longo prazo. E multidisciplinar, Multidisciplinar, porque ele vai ter que aprender a lidar, aprender a cortar os galinhos mais de fora. Eu falo para ele, está podando uma árvore, eu gosto muito de jardinagem, eu dou um monte de metáfora de jardinagem. Está cortando uma árvore, corta o galinho mais fininho primeiro, né? Depois que você vai para o galho mais grosso. Exatamente. Então, técnicas, ferramentas psicológicas para ajudar esse paciente a saber lidar até com o próximo problema que vai acontecer, porque não vai ser só aquele problema. E não é porque ele tem um problema grande que não vai aparecer outro. Exatamente. Então, esse paciente, realmente, a gente pode dar um equilíbrio nele, mas eu estou vendo você como um cavalo de corrida. Eu posso te dar um monte de injeção para você continuar correndo, mas eu sugiro que você pare de vez em quando e observe até quando você vai correr, né? O que você quer correndo desse tanto? Para quem que você quer correr tanto? Você quer mostrar o que para quem? Né? Que geralmente tem essa história. Né? Essa história mesmo de comer comfort food, por quê? Porque ele quer um abraço, né? Um bombom dá um abraço. A minha mãe brinca que um bombom de uma loja que não tem mais, que chama Bombom Lalai, fechava buracos na alma. Eu falei, olha mãe, você pode falar que fecha buraco na alma por 2 minutos. Intestino. Por 2 minutos e abre o intestino. E abre no intestino. Porque aí vai ter que comer outro e causa todo esse processo inflamatório. Como que é essa história? Sabe o que eu gosto muito quando você explica? É esse processo da digestão vindo desde lá da boca. Porque às vezes a pessoa está pensando que a digestão é estômago, entendeu? Que ele come um pedaço de carne deste tamanho e o estômago que se vire para digerir aquilo ali. Você pode explicar para a gente? Exato. Na verdade, Daniel, a digestão ela começa nos 5 sentidos. Ela começa no cérebro. Ela começa quando a gente olha a comida, saboreia essa comida, no pensamento. Então já está sendo produzido hormônio. Pode ver, quando você está com uma fome, o estômago vai roncando. Você olha aquela comida assim, tá apetitosa, já junta a saliva na boca. A nossa digestão ela começa nos 5 sentidos, no cérebro. E daí, o ponto inicial que o alimento entra na boca já corre 30% da digestão, através do envolvimento desse alimento com a saliva. Os carboidratos começam a ser dissolvidos aqui na boca pela amilase salivar, e daí essa comida ela escorrega por um tubo, né, que eu falo que é o tobogã do trato gastrointestinal, o esôfago. Ele escorrega e ele chega lá no estômago, e lá no estômago ele precisa ter ácido para ser digerido. E temos um problema aí, porque no estresse crônico, inicialmente a gente tem uma hiperprodução de ácido e uma alteração também do muco que reveste esse estômago. Esse muco, ele tá ali por um motivo, porque se eu não tivesse o muco que reveste o estômago, o ácido que é produzido para digerir iria degradar meu órgão, iria degradar o meu estômago. Então, o estômago ia ser autodigerido. Então, dentro do estômago é preciso ter um revestimento de muco. E o estresse crônico atrapalha esse muco, degrada esse muco. Então, no início, sabe aquela gastrite nervosa que as pessoas têm, né? Ai, fiquei nervosa, tô com gastrite. Ela é real, né? A pessoa ficou estressada, esse muco foi degradado, aumenta a produção de ácido, comeu, tem dor. E aí tem mais refluxo. Mas, se isso fica no longo prazo, esse ácido, por ação daquele nervo novamente do eixo cérebro-intestino, né, por ação do nervo vago, esse ácido ele vai sendo reduzido, e uma pessoa em estresse crônico prolongado, ela já não produz ácido de maneira eficaz. Porque isso, né, quando a gente está sob estresse, eu tenho ação do sistema autônomo simpático, eu não consigo fazer a digestão. Porque a digestão, todo o trato digestivo, na verdade, é controlado por um outro sistema, o sistema parasimpático. Então, eu estou em atividade de luta ou fuga, não tenho a ação de enzima digestiva, não tenho a ação eficaz de ácido, aí a pessoa come com um comportamento totalmente acelerado, né? Ela não mastiga, ela engole tudo meio inteiro correndo, enquanto tá comendo, tá lendo celular, tá assistindo televisão, tá brigando, tá conversando. Assistindo coisa feia ainda, né? Alguém tá morrendo, guerra. Notícias, geralmente, do jornal, né? Então, coisas ruins acontecendo, aí ela já tá vibrando numa negação ali.
E aí, essa comida chega no estômago, pobre estômago, coitado, já está baleado de toda essa ação do estresse, ele não consegue digerir. Então, cronicamente, eu tenho pessoas com falta de ácido nesse estômago e que tem um falso refluxo. O que é esse refluxo? Eu como, eu me sinto empanzinada, eu não consigo fazer a digestão direito e eu tenho dor. Então, gastrite e refluxo meio junto ali é muito frequente na população. E aí, o que eles fazem? Vamos tomar um Prazol depois do almoço, que é assim, vai melhorar os sintomas. Eu inibo mais ainda o ácido. Então, as pessoas estão cronicamente sem ácido no estômago. Então, todo o processo de digestão está errado. A pessoa não olha, não tem a visualização dessa comida, ela bloqueia aqui, ela não mastiga, engole, chega no estômago, o estômago não tem ácido. Como que essa pessoa vai absorver? Come muito, porque não deu tempo do intestino avisar para ela que ela já comeu, então ela comeu tão rápido que ela come mais. Nem dá tempo de ter a saciedade, né? Aquela resposta da distensão do estômago produzindo o hormônio da saciedade não acontece. E ela se sente, de repente, empanzinada. Por quê? Por conta de todo esse processo digestivo que ficou ruim. E isso é na maioria das pessoas que eu atendo. Claro que eu tenho um nicho de doença gastrointestinal, acaba vindo para mim isso. Mas se eu sentar e conversar com alguém que acha que não tem problema gastrointestinal, eu descubro que tem, por conta desses comportamentos. Aí a pessoa fala, mas eu achei que era normal se sentir empanzinada depois de comer, ou ter que tomar líquido para a comida descer, que eu fiquei entalada. Não é normal, é comum. Não é normal. Não, normal ter diarreia todo dia, normal não ir no banheiro a cada 3 dias. Não, mas eu sempre fui assim, então sempre tá errado, teve errado. Né? Você tem que arrumar isso desde lá da primeira infância. Exatamente. Porque você está comendo errado desde lá. Exatamente. Né? As hipersensibilidades alimentares explodindo, né? Todo mundo com hipersensibilidade a alguma coisa, por N motivos. Esse dá para fazer uma conversa aqui só porque que nós estamos tendo tanta hipersensibilidade alimentar. Né? Tudo manufaturado, tudo com conservante, espessante, hormônio feminino e por aí vai. Então, esse intestino hoje, ele é um sobrevivente, né? Ele é um sobrevivente. Porque tanta coisa que acontece, tanto produtos que podem matar bactéria que você engole, né? Conservante, pesticida, corante alimentar, aditivo, petróleo, né? Coisas com plástico, né? A pessoa coloca uma torneirinha no filtro dela, que ela compra um filtro até bom, aí bota uma torneirinha de plástico de R$10, tomando hormônio feminino, tomando plástico. Os agrotóxicos, as mudanças do DNA das sementes, né, para dar aquela fruta o ano inteiro, para dar aquele legume o ano inteiro, tá tudo modificado. A indústria, a agroindústria, ela teve que se modificar para faturar mais, para gerar mais alimento para a população que se expandiu, que cresceu. Só que aí a gente ficou completamente prejudicado nisso, né? A gente come frutas e legumes. Vamos lá, tem as pessoas que nem comem. E tem as pessoas que quando comem, não digerem. Tem as pessoas que comem, não digerem e ainda esse alimento vem pobre nutricionalmente, porque o solo é ruim, a comida foi modificada geneticamente, então é difícil viver hoje em dia sem nenhum tipo de inflamação ou com o trato digestivo perfeito. É muito complicado. E para você ver o tanto que o nosso corpo é resiliente, né? Ainda assim, ele sobrevive. Ele dá conta. Porque vai surgindo as doenças devagarzinho, 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 até que estoura. Mas foram anos acontecendo, né? E o paciente fala assim, já estou com uma doença autoimune, eu já desenvolvi um hipotireoidismo de Hashimoto, por exemplo, né? Um problema na tireoide que é extremamente comum em mulheres, mais em mulheres do que em homens até. Eu falei, então, você teve você fez todo o mecanismo para o desenvolvimento dessa doença autoimune. Se você continuar com o mecanismo, você vai desenvolver uma segunda, uma terceira, né? E você deve pegar muito, né? Hipotireoidismo de Hashimoto com uma doença de Crohn, com uma retocolite ulcerativa. E uma doença autoimune anda abraçada, de mãozinha dada com outra. Por quê? Porque o que acende, o que liga o gene, né, que é a epigenética, são os nossos hábitos.
a pessoa já vem com o hábito tudo errado, da mesma forma que ela acendeu uma doença, ela pode ligar outras, aí vai depender da genética individual de cada pessoa. E fazendo isso cada vez mais cedo, a gente está vendo. Cada vez mais cedo. Muito interessante a gente falar de um assunto que é extremamente novo pra gente, porque um Alessio Fasano, né, o Dr. Alessio Fasano de Harvard, já fala isso há quase 20 anos, né, que toda doença crônica vem do intestino. E hoje eles estão tentando até fazer intestinos, fazer uma biópsia do seu intestino para tentar abrir, porque quando eu tiro uma biópsia, uma célula do seu intestino e tento refazer ele em laboratório, ele vai tentar fazer um tubo. Seu intestino é um tubo. E para ele observar melhor, o ideal é que fosse uma plaquinha. Então hoje ele já faz uma plaquinha, só que não tem a microbiota. Então, na verdade, aquilo ali é só para ele ver um defeito genético de absorção do tecido, alguma coisa muito específica. A microbiota é muito maior do que isso. Então hoje eu penso muito no prebiótico, né, como a comida para a bactéria, como muito mais interessante até do que a própria bactéria, do que o próprio probiótico. O que você acha desse respeito? Eu, assim, sou completamente apaixonada por tudo que a gente possa fazer para melhorar a qualidade da nossa microbiota. Não só os pré-bióticos, né? Mas tudo que envolve, né? Sono, essa melhora do estresse, uma boa hidratação, a qualidade da mastigação, a presença de ácido no estômago. Eu vou meio contra a galera que fala assim, não tô falando dos pré, tô falando dos pró. A galera que trata intestino, modula intestino com 50 bilhões de lactobacilos. Eu sou contra, completamente contra. Porque se eu tenho desbiose, se eu tenho uma população errática acima, né? E trabalhando mal, eu vou jogar mais micro-organismo lá, com um ambiente ruim. Então eu não sou nada a favor de usar de cara probiótico num tratamento de doenças gastrointestinais. Sou a favor, sim, de a gente ter pré-bióticos, que são as fibras, né, alimentando essas bactérias. E as fibras é uma via é uma via dupla. Eu tenho muito cuidado com fibra. Quantidade, né? Com quantidade, com tipo de fibra. Nossa, né? Porque não é toda fibra que é para todo mundo. Se eu tenho uma pessoa com excesso de gases, uma pessoa constipada que está com a excreção, a eliminação tampada lá no fundo, é como uma mangueira que está obstruída. Vai gerando pressão, 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 pressão. Se eu ficar dando mais fibra para ela, ela vai piorar. Então eu sou a favor de usar a fibra certa, na quantidade certa, no momento certo, para que essa microbiota com boa hidratação, que não adianta nada tomar fibra, comer fibra sem água, o cocô vai ficar parecendo, sei lá, uma rocha seca, né? Não funciona, e a pessoa vai gerar muitos gases. Então, eu tenho muito cuidado com fibra, e eu gosto de iniciar com fibras solúveis, né? Por exemplo, um psyllium, uma goma cássia, uma biomassa de banana verde. Por quê? Elas não fermentam, elas nutrem a microbiota boa, né? As bactérias boas, elas ajudam na formação da massa fecal, claro, sempre com água, né? Elas diminuem a colesterol ruim, elas geram saciedade. E elas melhoram muito a parte inflamatória. Porque quando eu dou a fibra certa para a população bacteriana certa, elas vão produzir uma substância chamada ácido graxo de cadeia curta, que vai agir como anti-inflamatório nesse intestino e vai fechar os buraquinhos do intestino inflamado. Então, sou a favor? Sou a favor. Toda a fibra? Não. A fibra certa, na quantidade certa, com a hidratação certa para o problema que a pessoa tem. Dá mais dica aí pra gente. O que mais você dá de dica, além da fibra? Então, aquelas coisas que eu já falei, né? Então, a mastigação, focar na mastigação. Se é uma pessoa que tem deficiência de ácido no estômago, eu gosto muito de usar algum tipo de acidez
durante a refeição. Então, gosto que, claro, se a pessoa consome e ela não tem dor no estômago, sou a favor. Consumiu, teve dor, talvez aquele muco tá tão degradado que essa pessoa pode ter uma gastrite, pode ter uma esofagite. Não é legal eu aumentar a acidez. Por isso que nesses casos eu preciso estar em acompanhamento dessa pessoa, né? Mas tomou, não sentiu piora e se sentiu muito bem, use, tá? Principalmente para melhorar a qualidade da digestão das proteínas. Né? Para a gente quebrar essa cadeia de aminoácidos, precisa ter acidez. Então, um vinagre de maçã orgânico, ou um limão espremidinho, pode temperar a comida mesmo, não só a salada, joga por cima da comida uma acidez. Antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar. Você pode fazer um shotzinho antes, ou você pode usar durante temperado nessa comida, ou você pode até usar depois. Cara, esqueci de tomar antes, que tem as pessoas, né, sentou, esqueceu. Putz, você pode usar depois, pode usar durante, não tem problema a ordem, o momento, mas use alguma acidez durante as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. Mastiga essa comida. Eu falo tanto pra galera, estômago não tem dente. Por favor, dá uma colher de chá pro teu estômago, faz o trabalho para ele, por favor. Ele tá, assim, sacrificado. Então, mastigar essa comida. Você sabe o que eu falo? Eu falo para colocar o garfo em cima da mesa. Cada mastigada. Descansa. Tem que botar o garfo na mesa. Entendeu? Porque pelo menos fica aqui, né? Descansa o talher, né? E outra coisa, corta em menor o pedaço de carne, por favor. Tem cada pedaço de carne enorme que as pessoas colocam na boca. E aí, claro, são hábitos. Você vai trabalhando nele, você vai melhorando ele. Não é de hoje para amanhã que você vai mudar isso. Você vai mudando paulatinamente, devagarzinho. Então, mastiga melhor, corta menor o pedaço da comida, usa uma acidez, o consumo adequado de água. Para cada peso, né, para cada quilo de peso que você tem, pelo menos 35 ml de água, no mínimo. Isso que a gente mora num lugar super quente. Se fizer exercício, tem que tomar mais. Tem que tomar mais. Se suar muito, tem que tomar mais. Se tiver em processo de emagrecimento, tem que tomar mais, pelo risco de trombose. Exatamente. Então, a hidratação adequada. E eu acho que uma das coisas mais negligenciadas e que eu acho que as pessoas precisam pensar nisso é o controle do estresse. É o mindfulness, né? É a gente não viver nesse piloto automático que estamos vivendo. Um pouquinho de atenção plena. Porque quando a gente fala atenção plena, mindfulness, a pessoa acha que ela tem que parar tudo que ela está fazendo. Subir em cima da montanha. E meditar que nem Buda. Não é assim, né? Só de você olhar para esse prato, de você respirar um pouquinho melhor, né? Expandir esse abdômen. E começa a comida com um pouquinho mais de atenção, não pensando em milhões de outras coisas ao mesmo tempo, sentir a textura dessa comida, o sabor dessa comida, sentir o aroma dessa comida, atenção plena na hora das refeições. Desliga a televisão, senta na mesa com a sua família, né? Para de conversar sobre problemas na hora da refeição. É uma hora em que, cara, também está gerando conotações emotivas ali. A comida tem esse papel. E se você atrela a coisas ruins, a sentimentos ruins, putz, vai ser muito ruim você digerir, bem digerida essa comida. Então, tenta trazer um momento de conforto também, né? Para o coração, para a alma, né? Eu acho que essa é uma das medidas que é a mais relevante quando eu falo em trato gastrointestinal, mais do que mastigar, sabe? É o controle do estresse crônico, essa atenção plena na hora da refeição. E a gente sabe, né, que parece que a gente fala coisas repetitivas, mas é que a ação delas é multifatorial e são todas sinérgicas. Então, assim, se eu fizer um exercício físico, eu posso melhorar uma desbiose intestinal? Posso. Entendeu? Se eu dormir direito, eu posso melhorar a desbiose intestinal? Posso. Né? O dormir direito, a quantidade que você precisa de horário para dormir, né? Tem gente que precisa de 6 horas, tem gente que precisa de 7 horas e meia. Aí você pode descobrir esse tempo, dorme aí numa sexta-feira, fala para ninguém te acordar e observa o tempo que você precisa. Fala, eu preciso de 6 horas e meia de sono. Então você vai ter que dormir um pouquinho mais cedo para acordar. Né? E observar o que você precisa para você ficar mais saudável.
Porque nós estamos vivendo mais, mas mais adoentados, não adianta nada. O que adianta eu viver 10 anos a mais e 10 anos doente? Eu acho que tem que ter qualidade de vida. Então, todas essas coisas juntas fazem com que você melhore muito mais. E melhora tudo, né? Porque se eu tiver nutrientes, se eu tiver tijolinho, eu vou melhorar cabelo, vou melhorar unha, vou melhorar pele, eu vou melhorar raciocínio, eu vou cicatrizar melhor, né? Então, isso aí é um conjunto de fatores que só fazem bem pra gente. Com certeza. Quer fazer uma conclusão, doutora? Eu acho que a atual sociedade, ela está vivendo sobre tanta alta demanda, sobre tanto estresse, sobre tanta autocobrança, que a gente se esqueceu das coisas boas, das coisas que valem a pena, né? As pessoas às vezes estão vivendo no automático e elas esquecem de que a gente tem um senso de propósito, a gente tem um porquê de estar aqui. Às vezes eu faço a pergunta no consultório, né? Qual que é o teu maior sonho? O que você deseja fazer pela tua vida? Por que você quer emagrecer? Eles me buscam para emagrecer também, né? Por que você quer emagrecer? Não sei, nunca pensei nisso, sabe? Então, a gente pensar e refletir um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? O processo de engordar, o processo de se inflamar, o processo de adoecer, ter uma doença autoimune, um problema gastrointestinal, ele é crônico. E ele envolve justamente os nossos hábitos. Então, quando a gente tem hábitos ruins, mais dia, menos dia, você vai abrir uma doença. Aí vai depender da tua genética individual, de qual é a sua fragilidade em determinados órgãos, do que você está sofrendo, vai abrir uma doença. O corpo ele não é resiliente para sempre, né? Então, se a pessoa entender que é o comportamento que manda, que são os hábitos que manda, que são as decisões diárias de ser mais saudável, eu acho que ela consegue arrastar para um longo prazo esse tratamento. Porque tomar um suplemento, tomar um remédio controlado, enquanto a pessoa está tomando, funciona. E nós viemos de uma formação, né? A medicina tradicional, ela medicaliza sintomas, ela não trata e cura doenças, né? Então, se a gente delegar o ato do nosso tratamento a uma pílula, nós estamos fadados ao fracasso. Agora, se eu tiver autorresponsabilidade, se eu entender que é a minha decisão, que é o meu comportamento, que é o que eu estou fazendo com a minha vida hoje, que vai me levar para o caminho da saúde ou o caminho da doença, eu assumo essa responsabilidade e eu tenho maior chance de, no longo prazo, manter esse tratamento. Então, quando eu falo em inflamação, quando eu falo em melhora intestinal, em melhorar comportamento, é uma decisão diária. E sempre que a gente for decidir, a gente tem que pesar as consequências. E eu sou completamente contra a gente fazer coisas muito drásticas, muito severas, né? Eu acho que quando a gente fica na noia, a gente inflama mais. Porque a gente está fazendo na luta ou fuga. Então, é a gente encontrar o melhor equilíbrio entre desinflamar na maior parte do tempo e também construir boas memórias, felicidade, encontrar o equilíbrio entre as exceções e a rotina, para que assim a gente possa no longo prazo reduzir essa inflamação. A gente nunca vai zerar a inflamação. Eu tinha para mim que a gente tinha que zerar, né? Nossa, ou eu sou muito inflamada ou eu sou zero inflamada, e não é assim. A vida não é assim, né? Não Uma hora é. você vai ficar mais estressada, você vai ficar menos, mas você tem que saber ter um manejo desse estresse. Exato. E que esse tratamento é sempre um tratamento em conjunto, não é o meu tratamento para você. É o tratamento, é o que eu estou falando para você, te orientando para você seguir com os seus passos boa parte desse tratamento, né? A sua mudança que vai fazer com que você não tenha adoecimento novamente. Né? Mas o paciente ele pode aprender pela dor ou pelo amor. Eu falo, hoje você está vindo aqui pelo amor, né? Querendo ficar saudável, querendo ficar bem, ainda não tem uma doença crônica maior, mas você é responsável. Então não vai ter a pílula mágica. A pílula mágica
que aparecem, né, que querem te dar, não funciona, é uma ilusão. E as pílulas não ensinam hábitos. Esses hábitos, eles são criados. E através da disciplina a gente consegue manter esses hábitos. Porque não adianta eu ter o hábito saudável enquanto eu quero melhorar aquele nível do exame que deu alterado. É para o resto da vida. Porque se você não mudar os hábitos no longo prazo, a doença vai voltar. Mesmo que você suplementou, mesmo que você escolheu comer melhor, se você não mudar os hábitos, a doença vai voltar. Então, tudo que você puder fazer para decidir ficar mais saudável é a parte mais importante no longo prazo. Eu falo muito também da família. Eu falo, você não precisa mudar nem por você, mas às vezes pelo seu filho. Né? Porque o fruto não cai longe do pé. Se você desenvolveu essa doença, provavelmente há uma grande chance do seu filho desenvolver também. Algo parecido, não precisa ser a mesma, mas algo semelhante. Então, se não é para você mudar por você, se você acha que você não tem o merecimento suficiente para melhorar, pelo menos pelo seu filho você poderia mudar. E outra coisa que eu digo, busque ajuda, não no Google. Tem profissionais muito bem qualificados aí, aqui na nossa cidade mesmo, a gente tem, graças a Deus, tem aumentado cada vez mais o número de profissionais que está expandindo a mente, né? E às vezes não é só o médico, é uma boa nutricionista, é um bom educador físico, um bom terapeuta, um bom psicólogo, né? Não é nunca sozinho. Não é nunca só você com você mesmo. É uma ajuda. E quanto mais ajuda a pessoa tiver, maior, mais rápido são os resultados que ela vai encontrar. Perfeito, gente. Adorei. Vocês gostaram também? Acho que foi uma ótima apresentação. Conseguimos dar uma visão bem generalista de quantas coisas interferem nessa ligação do intestino com o cérebro. Gostaria de agradecer muito a doutora Gelli por estar aqui. Muito obrigado. Foi muito bom. Obrigada, Daniel. Foi uma honra. E é, assim, muito difícil de esgotar esse assunto. Se a gente ficasse aqui, tem 5 horas de conteúdo e mais além, né? Então, me disponibilizo sempre que quiser, né? Que a gente possa trocar ideias, opiniões. E é assim que a gente cresce, assim que a gente expande o nosso pensamento. Foi ótimo. Gostaria só de agradecer os colaboradores. E até a próxima.